Sabe, tem uma resolução acontecendo, bem quietinha, nas mesas de analistas de negócios em todo lugar. É uma mudança que separa quem fica preso em tarefas do passado de quem está construindo o futuro. Hoje, vamos dar uma olhada nessa migração do Excel para o Python e entender como isso é muito mais do que uma simples troca de ferramenta. É uma redefinição total do que significa ser um profissional que realmente trabalha com dados. Vamos começar com uma sensação que, olha, quase todo mundo no mundo corporativo já sentiu. O pânico. Aquela tela congelada, sabe? O famoso não respondendo do Excel, bem na hora de fechar um relatório importante. Essa citação aqui na tela resume perfeitamente a armadilha. A ferramenta que deveria dar poder, muitas vezes se torna a nossa maior limitação. E é isso que nos leva ao que podemos chamar de teto da planilha. O que acontece quando aquele modelo crucial, aquela análise super importante, simplesmente para de funcionar? É um ponto de ruptura. É quando o volume e a complexidade dos dados de hoje batem de frente com a tecnologia de ontem. Olha, a diferença aqui é fundamental. E não é questão de preferência, é sobre a arquitetura por trás de cada um. Pensa assim, o Excel é como alguém lendo um livro palavra por palavra, célula por célula. É lento. Já o Python, com suas operações vetorizadas, é como um leitor dinâmico que absorve parágrafos inteiros de uma vez, colunas de dados inteiras. O resultado? Uma aceleração que pode chegar a 100 vezes. E a lógica? No Excel é um labirinto de fórmulas escondidas. No Python é um roteiro claro, transparente e muito mais fácil de auditar. E aqui vem a verdade, que é um pouco dura de ouvir. Essas limitações técnicas não são só um incômodo, são riscos estratégicos. Estão falando de decisões que demoram para sair, de erros que podem custar milhões e que ficam ali escondidos numa fórmula, e, claro, da incapacidade de competir num mundo que exige análises cada vez mais sofisticadas. Ok, mas se o Excel é parte do problema, qual é a solução? Bom, é aí que a gente entra na era do Python, onde uma ferramenta específica não só quebra essas barreiras, ela simplesmente pulveriza essas barreiras. E no coração dessa revolução toda está a biblioteca Pandas. Pense nela como um verdadeiro canivete suíço para os dados. É o que transforma aquele caos de dados brutos em insights claros e úteis, automatizando o trabalho manual e liberando a nossa inteligência para o que realmente importa. E isso aqui ilustra a diferença de um jeito genial. Vamos ser sinceros. Quem é que nunca sofreu para juntar duas tabelas gigantes com um PROC-V? Pois é, no Pandas, uma única linha de código, uma função chamada merge, faz exatamente a mesma coisa, só que em segundos, de forma confiável e para qualquer volume de dados. A lógica é escrita uma vez e reutilizada para sempre. E a lista de superpoderes continua. Limpar dados corrompidos, agrupar e agregar milhões de linhas num instante, garantir a integridade da informação, tudo com pouquíssimas linhas de código. O que antes levava dias de trabalho manual, agora é resolvido em minutos, de forma consistente e repetível. Mas é agora que a história dá uma virada surpreendente. Muitos pensam que essa transição significa abandonar o Excel para sempre. E olha, não poderiam estar mais enganados. Essa é a grande questão para muitos profissionais. A ideia de largar uma ferramenta que é tão familiar, tão poderosa, pode ser assustadora. Mas e se não for preciso escolher? E aqui está a revelação. A revolução não é sobre abandonar o Excel, é sobre turbinar o Excel. A própria Microsoft entendeu o jogo e integrou o poder do Python diretamente na planilha. É a familiaridade do Excel com a potência industrial do Python, o melhor dos dois mundos. E a implementação é genial de tão simples. Uma nova fórmula, igual PY. Dentro dela, é possível escrever código Python que manipula diretamente os dados da planilha. A automação agora vive dentro da própria célula. E qual é o impacto disso no mundo real? Esse número diz tudo. 94%. Em um caso real, um modelo financeiro complexo, que levava 1 hora para processar no Excel, passou a rodar em menos de 4 minutos usando Python. Pense nisso, uma redução de 94% no tempo de espera. Imagine só o que dá para fazer com todo esse tempo recuperado. Isso cria um fluxo de trabalho muito mais robusto e moderno. O Python vai lá e extrai os dados direto da fonte, seja um banco de dados ou uma API. Toda a limpeza e a modelagem pesada é feita na velocidade do Python, e o resultado final, limpo e pronto, é apresentado na interface familiar do Excel ou do Power BI. Cada ferramenta é usada na sua maior força. E agora, vamos ao ponto mais importante. Dominar este novo fluxo de trabalho não é apenas uma habilidade técnica, é uma decisão de carreira.
uma que separa o profissional tático do líder estratégico. O futuro do trabalho se divide em dois caminhos. De um lado, o profissional na roda de hamster, sabe? Preso em tarefas manuais, repetitivas e de baixo valor. Do outro, o profissional estratégico, que automatiza o trabalho pesado para focar no que realmente importa, gerar insights, desenhar estratégias e impulsionar o negócio. E essa é a essência do manifesto da automação. Não se trata de substituir humanos por robôs. Se trata de usar robôs para as tarefas de robôs, liberando a mente humana para o trabalho de alto nível. É a transição de ser um preparador de dados para se tornar um intérprete de dados, de um analista para um estrategista. E assim, encerramos com uma pergunta que é inevitável. Os dados estão crescendo exponencialmente. As habilidades profissionais estão acompanhando esse ritmo? A questão não é se as ferramentas vão mudar, mas se nós estamos prontos para liderar essa mudança. Porque, no final das contas, a capacidade de dominar essa nova engrenagem de automação não é apenas uma vantagem competitiva, é o que vai definir a próxima geração de líderes.